Olá pessoal, bem-vindos a mais um webinar da Sensidia. Meu nome é Kleber Bacili, sou CEO e fundador da empresa e o objetivo do webinar de hoje é falar um pouco sobre ecossistemas digitais. O título O Fim da Integração B2B é um pouco sensacionalista, claro, mas o objetivo é passar principalmente as principais características e diferenças entre um modelo de integração ponto a ponto e como que as empresas nativas digitais vêm abordando o assunto de desenvolvimento de ecossistemas integrados. Tá? Bom, a agenda aqui eu vou explorar principalmente as diferenças, né, entre um modelo de integração mais tradicional, ponto a ponto, e o desenvolvimento desses ecossistemas digitais. Passar por um conceito extremamente importante que serve de fundamento para o desenvolvimento de ecossistemas digitais, que é o posicionamento como uma plataforma, tá? É essa ideia da plataformização. Obviamente os impactos arquiteturais, a grande maioria das pessoas que participam dos webinars da Sensidia são pessoas técnicas, são arquitetos, desenvolvedores, empreendedores de tecnologia e funcionários de grandes empresas, né, de equipes de desenvolvimento, que buscam esse conhecimento mais tecnológico. Então, obviamente, a gente vai dar uma ênfase bem grande aqui nas questões arquiteturais e também um pouco de competências, né? Que tipo de competências diferentes das competências mais convencionais precisam ser desenvolvidas para esse modelo. Rapidamente, meu nome, como eu comentei, eu sou o Kleber Bacili, aqui estão meus dados de contato. Eu tenho uma formação técnica, eu sou engenheiro de computação pela Unicamp, eu tenho uma extensão, uma especialização em inovação e empreendedorismo pela Universidade de Stanford e sou colunista da eMasters e da Computer World. Tá? Então, normalmente, os meus textos e textos técnicos da própria Sensidia são publicados, além do blog da Sensidia, obviamente, em veículos mais técnicos. A Sensidia é uma empresa brasileira, fundada em 2007. O nosso headquarter é em Campinas. A gente tem um escritório no Rio de Janeiro e também nos Estados Unidos. A gente trabalha fundamentalmente com projetos de arquitetura orientada a serviços e exposição e gerenciamento de APIs. A Sensidia tem uma parte de consultoria e também software e ferramentas para acelerar e dar mais produtividade, né, nessas práticas de SOA e APIs, e ali do lado uma lista com alguns dos nossos clientes. Tá? Alguns exemplos, eu vou abordar um ou outro experiência nesses clientes ao longo da apresentação. Essa apresentação deve demorar uns 50 minutos, eu vou responder algumas perguntas também no final, conforme vocês forem fazendo. É importante salientar que dentro da plataforma do webinar que a gente está usando, se o som ou a imagem não estiverem tão bons, tem um ícone no cantinho que você pode reduzir um pouco a qualidade, isso melhora um pouco a transmissão, que depende bastante da velocidade de internet que vocês tiverem. Vocês podem usar a própria plataforma para colocar perguntas e a gente vai tentando capturar essas perguntas. Tem outras pessoas aqui comigo para dar uma filtrada e, eventualmente, as que a gente não conseguir responder durante o webinar, a gente tenta responder depois. Beleza? Joia, vamos lá. Bom, e além desse webinar, a Sensidia tem vários outros webinars. Aqui tem alguns dos links, mas se você buscar o webinar Sensidia ou entrar no site da Sensidia, você vai encontrar. Tem bastante conteúdo, material, artigos interessantes sobre esses conceitos de plataformas digitais, de gerenciamento de APIs, de integrações SOA, melhores práticas, etc. Então, sugiro vocês, quem quiser se aprofundar em questões mais específicas, tem outros materiais aqui também. Beleza? Joia, vamos lá. Bom, a integração B2B como nós conhecemos, o fim das integrações B2B, né? Esse é o título do webinar. Se a gente pensar na cadeia tradicional de suprimentos, né? As empresas há séculos, mais de um século pelo menos, elas trabalham com a transformação de insumos básicos nos processos de fabricação, a logística e distribuição, como que esses produtos vão chegar até os clientes, né, normalmente através de uma rede de varejo, atingindo o consumidor final ali. Então, e esse é um processo que tradicionalmente
vinha sendo linear. Então, os insumos, depois ia para a fabricação, depois para a logística, depois para o varejo, até chegar no cliente. Obviamente, a gente está num cenário de disrupção com modelos de negócios bem diferentes, não lineares, com múltiplos participantes, e esse é um pouco dos conceitos que eu vou abordar daqui a pouco. Bom, mas dentro desse conceito de cadeia tradicional de suprimentos, se desenvolveu também as necessidades de integração das fábricas, das empresas de logística, das empresas de varejo, como que elas trocavam informações entre si para garantir que esses processos acontecessem de forma minimamente integrados, né? E os modelos iniciais de integração, obviamente, eles foram muito baseados na primeira geração dos ERPs, né, que rodavam majoritariamente on-premise, né, dentro das empresas. A gente tinha formatos de integração EDI, principalmente, né, com muita transferência de arquivos entre as empresas, normalmente no modelo batch, né, uma vez por dia, uma vez por semana, ou com alguma periodicidade, essas informações eram atualizadas. Surgimento de brokers específicos para cuidar dessa integração na cadeia de suprimentos, né? Então, essas empresas que fazem esse trabalho, né, de entender as diversas pontas e conectar essas pontas, até modelos mais modernos, né, de comunicação, que levam em consideração Web Services, SOAP, XML, AWS Security, mas normalmente com a abordagem ponto a ponto, né? Então sempre a conexão um a um, né? Um determinado parceiro se conectando com a empresa e essas necessidades individuais sendo atendidas com customizações, etc. Bom, mas a gente está vivendo um momento de disrupção de vários segmentos. Eu vou pegar alguns exemplos e depois a gente vai desenvolvendo alguns desses exemplos para chegar na parte mais pragmática, mais prática da tecnologia ali. Eu escolhi alguns exemplos aqui. Esse primeiro é do TripAdvisor. A indústria de viagens está sendo transformada, né? As agências de viagem estão tendo que se reinventar. Hoje, provavelmente, a grande maioria das pessoas que estão assistindo esse webinar, eles já usaram ou usam com frequência o TripAdvisor para conseguir pegar reviews de hotéis ou reviews de cidades e passeios e restaurantes, etc. Então, isso vem mudando, obviamente, a forma como as pessoas viajam. Um outro exemplo bem interessante, esse é um slide que eu gosto bastante, que é um slide, a princípio parece um pouco confuso, né? Mas ele na verdade, a homepage de um banco americano chamado Wells Fargo, e uma consultoria americana fez um estudo onde cada um desses logos, tem essas linhazinhas, essas setinhas, são jovens startups que propõem ou que promovem ou que fornecem produtos especializados que competem com pequenas áreas das ofertas dos bancos, né? Então, empresas de cartão de crédito, empresas de empréstimos, empresas de outros produtos financeiros, de seguros, etc. Então, a indústria de tecnologia financeira também vem sofrendo uma disrupção, e isso tem feito ou provocado uma movimentação bem interessante dos principais bancos internacionais e também dos bancos brasileiros. Tá? Então aqui tem vários exemplos, alguns deles eu vou usar um pouco mais para frente também. Então, essa disrupção ela está sendo proporcionada, obviamente, por algumas mega tendências, cloud computing, etc. Eu vou comentar algumas delas aqui, mas também por modelos de negócio que são não lineares e que normalmente envolvem múltiplos participantes, né? Eu coloquei alguns exemplos aqui, né? Além do TripAdvisor, que eu já tinha colocado. No modelo financeiro, por exemplo, tem o Lending Club, que é uma startup americana que faz empréstimos peer-to-peer, né? Então, aqui no Brasil ela seria classificada como uma agiota digital, né? Então, se você tem dinheiro para emprestar e uma outra pessoa está precisando de dinheiro, ela faz a conexão entre os pontos, né? Obviamente a gente tem o Airbnb, provavelmente a maior parte de vocês conhecem, né? Dentro da economia do compartilhamento, né? Se você tem um quarto disponível na sua casa ou um apartamento disponível, você pode anunciar esse apartamento no Airbnb, pessoas que precisam
viajantes, turistas, etc., eles podem alugar esses quartos, né? E o Airbnb hoje tem um valor de mercado superior à grande maioria das redes de hotel, sem ter um hotel sequer, né? O Spotify é um modelo de música totalmente diferente dos modelos anteriores, né? Com base no streaming, e que muda o conceito de propriedade, né? Então, assim, você não tem mais as músicas, você não compra mais as músicas, nem físicas, nem digitalmente, né? Você, na verdade, assina um serviço e você tem acesso a essas músicas enquanto você for assinante do serviço. O Uber dispensa apresentações, mas que também, né, se vale desse modelo multiparticipantes, né, onde você tem as pessoas, os motoristas e os usuários e toda essa conexão feita através da plataforma do Uber, com um esquema de reviews, que também é extremamente importante para o Airbnb, para o TripAdvisor, né? E o Marketplace do Extra, por exemplo, que não sei se talvez menos pessoas conheçam, né? Mas hoje, se você entrar no extra.com.br, você consegue comprar produtos que não são vendidos originalmente pelo Extra. São lojistas independentes, lojistas externos, que vendem, anunciam seus produtos dentro do e-commerce do Extra. Tá? Então, esses são apenas alguns exemplos de modelos de negócio totalmente diferentes daquela cadeia de suprimentos tradicional e linear, porque eles são não lineares e eles contam com múltiplos participantes aí. Bom, do ponto de vista de tecnologias, as mega tendências, obviamente, são cloud computing, cada vez mais. Tanto a infraestrutura vai para a nuvem, quanto aplicações são usadas a partir da nuvem, né, no conceito de software as a service. E as empresas precisam integrar elementos que rodam na nuvem com sistemas que rodam on-premise, né? Então o RP, o billing, algumas aplicações customizadas que eventualmente são mais difíceis de serem migradas para a nuvem, elas continuam rodando localmente dentro do data center das empresas, né? Mas essas aplicações precisam se conectar com aplicações que rodam na internet. E aqui tem alguns exemplos delas, né? E provavelmente a maior parte de vocês conhece e eventualmente até é usuário de algumas dessas ferramentas aqui. Bom, todo o foco, essa ideia do customer centricity, né? Também é uma mega tendência do consumidor estar no centro de todas as ações das empresas, e as empresas não mais terem uma loja especificamente, mas ser capaz de desenvolver o relacionamento com o cliente através de múltiplos canais. Essa é a ideia do omnichannel, né? De você, mesmo tendo múltiplos canais, você ter experiências que conectam esses canais, experiências fluidas e similares entre os canais, né? Você poder fazer uma compra na internet, buscar na loja, você navegar no mesmo catálogo de produtos que você navega na internet, é o catálogo de produtos que tem na loja, você receber e-mail marketing de forma totalmente personalizada, de acordo com a sua navegação no site. Então, todos esses canais estarem conectados, compartilharem dados sobre o consumidor para poder oferecer um serviço totalmente personalizado e centrado nas preferências do consumidor. Essa também é uma outra mega tendência dentro desses modelos de negócio mais inovadores. Obviamente, mobile first, então as empresas cada vez mais, a economia, o acesso à internet é feito majoritariamente através de dispositivos móveis, né? Então isso vem crescendo num ritmo bem acelerado. Então as empresas, obviamente, colocando isso como prioridade nos seus projetos. Todas as decisões passando a ser tomadas com base em dados, né? Então esse analytics driven, as empresas usando esses dados para tomar essas decisões, para oferecer melhores produtos, melhores ofertas para os seus clientes. Então todo esse conceito de Big Data, etc., né, também é uma mega tendência. E obviamente muita coisa ainda está por vir aí com o conceito de internet das coisas, né, que ainda é embrionário, especialmente aqui no Brasil. A gente vê poucas cidades inteligentes, poucos dispositivos inteligentes conectados à internet, mas eu não tenho dúvida que a gente está só no começo de uma revolução. Então todas essas mega tendências, né, de internet das coisas, de cloud computing, mobilidade, analytics, a questão de estar centrado no cliente
e também esses modelos de negócio, né, mais inovadores, eles vêm causando a disrupção em vários segmentos. Bom, mas eu falei um pouco dos modelos tradicionais de integração e dentro da cadeia de suprimentos mais tradicional, e eu falei um pouco também dessa nova economia e dessas mega tendências, né? Mas como que a gente pode explorar um pouco melhor esse conceito de ecossistema digital, né? Como que essas integrações, essas conexões podem ser feitas de maneira diferente? E eu vou pegar alguns exemplos aqui também, que assim, as principais dificuldades elas residem no fato das empresas, obviamente, terem uma dificuldade grande de conseguir expor esses dados para uma comunidade, um ecossistema de parceiros digitais, e aí não é mais uma empresa específica, o teu fornecedor ou os teus 3 principais fornecedores que precisam ter informação sobre o seu estoque. Não é esse tipo de conexão que a gente está falando, que é muito mais ponto a ponto e com poucos participantes, né? Esses ecossistemas digitais, a gente está falando de múltiplos participantes e num volume muito maior deles, né? Obviamente, toda a integração com o ambiente de nuvem e também as aplicações móveis, o que a gente vê é que os backends das empresas elas estão muitas vezes desconectados dessa realidade digital. Então, o objetivo dessa ideia de ecossistema digital é conseguir habilitar a empresa a conectar esses pontos, né? A conseguir levar os seus dados de forma mais simples para esse ecossistema. E aí tem alguns exemplos bem interessantes, né? Desde um exemplo social aí, né? Usando a ideia do Twitter, onde o Twitter não é um serviço especificamente, hoje ele é visto como uma plataforma, né? Sobre a qual inúmeras empresas constroem outras aplicações que consomem esses dados, transformam esses dados e geram valor de uma maneira diferente, né? E monetizam em cima das oportunidades que a plataforma do Twitter gera. Mas, obviamente, essa é uma rede social. Tal. Eu queria também pegar um exemplo de ecossistema digital dentro de uma economia mais tradicional, mais real, e aqui no Brasil. Por exemplo, esse conceito, né, de marketplace, e exemplificado aqui pelo Extra, né, que obviamente tem outros players aqui, né? O Extra, na verdade, a operação de e-commerce do Extra é feita por uma empresa chamada Cenova, que opera, além do Extra, também Ponto Frio, Casas Bahia, o comércio eletrônico do Grupo Pão de Açúcar, mas tem também outros players como o Walmart e B2W, que também tem esse conceito de marketplace, que permite que lojistas externos publiquem os seus produtos, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, essa cadeirinha, ela é vendida para uma loja externa, não é vendida pelo Extra. Então, a ideia do marketplace é fazer a conexão entre os compradores, né? As pessoas que estão navegando no site em busca de um determinado produto, e vendedores, né? E fornecedores, outros lojistas que têm produto para oferecer. Então, essa ideia de conexão entre a oferta e a demanda é um exemplo claro de modelo de negócio multi-participantes, né, e não linear. Legal? Então, dentro desse conceito de marketplace, a gente tem a Cenova, né, que é a empresa que opera o comércio eletrônico do Extra, oferecendo para participantes externos, né, e aí a gente vê lojistas, integradores de e-commerce, plataformas de e-commerce, comparadores de preço, tem uma série de empresas, de outros players que se conectam nesse ecossistema e conseguem gerar valor, criar novos produtos, criar novas ofertas e, eventualmente, obter vantagens desse canal de vendas, onde a Cenova adiciona, obviamente, os principais ativos, né? É o tráfego, a reputação que esses sites e essas marcas possuem, né? Hoje, o marketplace da Cenova conta com mais de 600 parceiros integrados, né? Então, e crescendo numa velocidade espantosa. Então a gente pensa como que isso é diferente do modelo de integração dentro da cadeia linear, ali dentro de modelos de negócios mais tradicionais, né? Onde a integração é peer-to-peer, né? Onde você expõe um web service e passa uma certa documentação para um parceiro externo, e depois de alguns meses e várias reuniões e várias conexões entre o seu arquiteto e o arquiteto que está do outro lado, como é que essa integração é feita? Veja, esse modelo, para você conseguir conectar centenas, milhares de parceiros,
o desafio de escalabilidade desse modelo é muito maior. Escalabilidade não do ponto de vista técnico, não, escalabilidade do ponto de vista de negócio, né? Como é que você consegue fazer esse modelo atingir esse volume sem ter do seu lado dezenas de arquitetos e desenvolvedores somente focados em fazer com que essas integrações funcionem, né? Então esse realmente é o conceito de ecossistema digital mesmo. Bom, e dentro dessa ideia de modelos de negócio não lineares com múltiplos participantes, obviamente tem vários elementos que fazem com que esses modelos tenham sucesso, né? A gravidade, ou seja, a capacidade que a empresa tem de atrair esses participantes, né? Seja a demanda, seja a oferta. O flow, né? Que é o fluxo de como os dados caminham de um lado para o outro, e aí tem literatura a respeito disso, né? Tem até as referências aqui embaixo, mas o principal ponto que eu queria explorar aqui é esse conceito de plataformização, né? O posicionamento como plataforma, e especialmente com esses 3 atributos, né? De simplicidade, de ser aberto e ser ágil, né? Então, as empresas que têm mais sucesso em modelos de negócio não lineares com múltiplos participantes, elas se posicionam como plataforma, e elas têm, dentro desse posicionamento como plataforma, essa ideia de procurar ser simples, procurar ser aberto e procurar ser ágil, tá? E aí, agora eu vou passar por esses elementos, né? E não só a Cenova, né? Esse é um exemplo que eu dei, além de TripAdvisor, etc. Mas tem vários outros, né? Várias empresas internacionais, empresas brasileiras, né? Então, empresas como o próprio Uber, banco como Crédit Agricole da França, empresas onde o produto é acessado através de interfaces, os ecossistemas são extremamente importantes, como o Twilio, o SendGrid, empresas brasileiras de meios de pagamento como a Stelo, a Moip, a própria Cenova, a Localweb, né, se posicionando como uma plataforma e desenvolvendo um ecossistema e toda uma comunidade de pessoas e desenvolvedores que conhecem essa plataforma tecnicamente, né? Então, muitas empresas brasileiras e internacionais vêm buscando esse posicionamento como plataforma. Mas pegando, de novo, né, aquela ideia de plataformização para ser capaz de estabelecer essa conexão e criar esse ecossistema, os 3 principais atributos, né? Simples, aberto e ágil. Eu vou passar por cada um deles, né? Então, o que eu quero dizer com simples? Não é isso, né? Não é essa conexão ponto a ponto, onde para cada integração, para cada parceiro, você desenvolve algo diferente, você cria um novo formato, você cria um novo endpoint. Então, esse desenvolvimento customizado é extremamente lento para ser desenvolvido e ainda mais difícil para ser mantido, né? Então, a gente não está falando de conexão ponto a ponto. Esse é uma dificuldade que as empresas têm para conseguir escalar esse modelo, né? Porque esse tipo de abordagem ela é bem improvável de conseguir ser escalado para centenas de parceiros, né? Obviamente, tem toda a questão da falta de controle e visibilidade que esse modelo customizado traz, e a questão da segurança ser tratada caso a caso, né? E eventualmente vulnerabilidades serem expostas aí. Bom, quando a gente pensa em ecossistema digital, um nome que para mim vem à cabeça é o Jeff Bezos, né? Que é o fundador da Amazon. E ele lá, há vários anos atrás, antes de montar a Amazon Web Services, né? Quando a Amazon era conhecida somente pelo varejo, né? Quando ele começou a criar a estrutura de marketplace da própria Amazon nos Estados Unidos, ele circulou um e-mail interno para os funcionários da Amazon, né, para as equipes técnicas, e tinham alguns mandamentos, algumas regras que deveriam ser seguidas. A primeira regra é que todos os times têm que expor os seus dados. Os times precisam comunicar através de interfaces. Nenhuma outra forma de comunicação entre processos é permitida que não seja através de interfaces. Então não existe view de banco de dados, não existe troca de arquivos em formatos pré-definidos, toda a comunicação deve ser feita através de interfaces. Interfaces, sem exceção, essa é uma que eu gosto muito, elas devem ser externalizáveis. Não necessariamente todas as interfaces elas são públicas, mas elas devem nascer com o conceito delas poderem ser públicas em algum momento do tempo. Então, isso obviamente trouxe uma vantagem competitiva muito grande para a Amazon. E a quinto é
que quem não seguir isso vai ser demitido, e ainda tinha no e-mail dele, tem um bom dia. Então ele é conhecido, né, por essa forma bem intrusiva de gestão, né, mas realmente esses mandamentos obviamente trouxeram um posicionamento competitivo para a Amazon invejável. Bom, mas voltando àquela imagem, né, como é que a gente faz com que o back-end então exponha essas interfaces, né, e consiga se conectar e romper e remover essas interrupções ali, né? Bom, a gente está falando de APIs, né, de uma cola digital no formato simplificado, para que as empresas consigam expor essas interfaces. E aí quando eu falo de APIs, eu não estou propondo, na verdade, que tudo seja reconstruído, né? Assim, as empresas já investiram em arquitetura orientada a serviços, elas eventualmente já têm um barramento de integração, elas já construíram web services. Entretanto, a gente está falando de um stack de padrões mais leves, então a gente está falando majoritariamente de REST, JSON, modelo de segurança usando OAuth, então não estamos falando de SOAP, XML e AWS Security. A gente está falando do foco exclusivo em HTTP, que usa todo o conceito de resources, as operações do HTTP, então get, post, put, delete, patch, e todos os response codes, né? Então o 200 ok, o 400, 401, o 500, então todos os erros e códigos padronizados do HTTP. Então requer uma mudança de mentalidade para quem está acostumado a trabalhar com o conceito RPC, né, de Remote Procedure Call dos web services, né, onde você tem o Find by ID, o Find All Orders, para quando você vai para um modelo orientado a resources, né, onde você tem o Resource Orders e você dá um get nesse Resource Orders. Né, então a mentalidade de integração, o mindset é um pouco diferente, e é importante que as equipes se adaptem, né, a esse mindset quando elas se propõem a se posicionar como uma plataforma. Esse stack de tecnologias mais leve, ele é bem mais, digamos, mobile friendly, né? Então aplicativos desenvolvidos para rodarem em dispositivos móveis, né? Eles conversam, eles já interpretam JSON de forma muito mais natural, né? Então esse stack já foi pensado com relação enfatizando isso, né? Bom, mas as empresas, como eu comentei, elas têm a sua arquitetura, né? Então tem lá os clients, né? Tem eventualmente uma camada de processos, tem uma camada de serviços internos, né? Do barramento de serviços, que normalmente é usado para conectar as aplicações internas. E como é que essa ideia de exposição de APIs se encaixa dentro desse desenho em camadas arquiteturais, né? Como eu comentei, a ideia não é uma ruptura com o modelo anterior. A ideia é uma complementação e uma evolução do modelo anterior, né? E aí a gente normalmente vê aparecendo essa ideia de ter uma camada, um API Gateway Layer, né? Uma camada de exposição de APIs, onde um subconjunto desses serviços, que são dessas interfaces que são construídas internamente, elas são expostas para serem acessadas externamente, seja por parceiros, seja por aplicativos móveis, seja por aplicações que rodam na nuvem e que precisam interagir com o mundo interno, né? Então essa camada de API Gateway normalmente é uma mudança, é um impacto arquitetural que as empresas vêm tentando acomodar, né? E dentro dessa camada de API Gateway, dando um zoom nessa camada de API Gateway, normalmente a gente vê que as client apps, né, e esses parceiros, eles se conectam nos serviços internos, passando pelo API Gateway, e a gente vê o API Gateway tendo como responsabilidades principais uma série de preocupações relacionadas à segurança, né? Então, a aplicação de OAuth 2, por exemplo, ao conceito de rate limiting, né? Especialmente quando a sua API ela vai ser consumida por alguém que você não conhece, né? Por um parceiro desconhecido, por um aplicativo móvel, ou por algum desenvolvedor independente que construiu uma aplicação, é extremamente importante você proteger o seu back-end, né? Você evitar ataques ou inundação de requisições, e aí esse conceito de rate limiting ele é bem importante. Obviamente fazer essas traduções, né, de SOAP XML do mundo interno já existente para o mundo externo mais leve e ágil aí, né, de REST JSON.
toda preocupação com SQL injection, ameaças em JSONs maliciosos, né? Então tem várias preocupações que podem ser colocadas nessa camada de gateway de APIs. Obviamente eu vou falar um pouco das ferramentas, né? E ferramentas de gateway de APIs elas já oferecem uma parte significativa desse tipo de preocupação para evitar que você tenha um overhead muito grande de adaptação dos serviços que você já possui, né? Então a ideia realmente é construir uma camada acima do serviço que você já possui. Bom, isso pegando a linha de ser simples, né? Então, resumindo, simples é um novo stack de tecnologia, um mindset diferente e construir sobre o que você já tem para evitar você ter que reconstruir tudo dali para dentro, né? Bom, aí agora a gente vai para a linha de open, né? Então, essas empresas que se posicionam como plataforma para desenvolver um ecossistema digital, de parceiros digitais, elas têm um posicionamento aberto. Como eu comentei, não necessariamente todas as APIs que você desenvolve precisam ser APIs abertas. A gente tem, obviamente, as APIs abertas, né? Vários daqueles exemplos que eu citei antes, né? Facebook, Uber, C9, etc. Elas são APIs abertas, né? Então qualquer desenvolvedor consegue ir lá e construir uma aplicação. E você tem as APIs privadas do outro lado, que são APIs para serem usadas somente pelas equipes da própria empresa. E no meio do caminho tem uma API, digamos, mista ali, né, que ela é acessível externamente por empresas externas. Entretanto, esse acesso ele é feito somente mediante uma autorização, um token, uma aprovação específica, um cadastro, um registro, um contrato, eventualmente, só por empresas que você imagina serem elegíveis, né, para fazer esse acesso. Então, a gente tem, obviamente, um espectro aí indo desde as APIs mais totalmente privadas, a API amplamente públicas, e ali no meio do caminho tem um universo cinza ali de APIs um pouco mais abertas, um pouco mais fechadas. De qualquer forma, a gente fala muito sobre UX, né? User Experience. Então, ser centrado no usuário, ela tem essa característica de você proporcionar uma experiência fluida para o teu usuário. Mas quando a gente está falando de disponibilização de interfaces, de APIs, de ser aberto, ser simples, quem consome as APIs não são os usuários. Quem consome as APIs são os desenvolvedores do seu parceiro, que vai se conectar a você. Então a gente está falando aqui de uma outra dimensão que a Sensidia, que a gente chama de Developer Experience. Então é a experiência, mas é a experiência do desenvolvedor do seu parceiro. Como é que esse cara consegue interagir com essas interfaces que você expõe de uma maneira fluida, fácil, simples e sem complicação, né? Então, esse é o ponto principal quando a gente fala de APIs abertas, né? Especialmente as que são amplamente públicas. E aí a gente passa por diversas práticas, né? Por exemplo, manual de integração, um PDF de 200 páginas que você manda por e-mail quando o cara consegue descobrir que canal que ele fala com você. Esse é o modelo de integração no mindset antigo da cadeia de suprimentos linear. Essas empresas que desenvolvem ecossistemas digitais, que se posicionam como plataforma, elas não trabalham dessa forma. Elas trabalham com developers portals, com portais focados no desenvolvedor. Então, o desenvolvedores.cenova.com, é o developers.facebook, é o stripe.com/docs. Como é que você disponibiliza um canal de comunicação e relacionamento com o desenvolvedor do seu parceiro. E aí, obviamente, sign-up tokens de forma automática, né? Então entra aí todo o conceito de self-service, né? Então como é que você disponibiliza mais ferramentas, dá mais autonomia para o desenvolvedor do seu parceiro construir, entender o modelo de integração e construir as aplicações que interagem com as suas APIs, né? A gente vê, por exemplo, empresas como o Twilio que fazem um trabalho excelente nesse getting started, né? Assim, eventualmente, se você é uma empresa e você quer fomentar seus parceiros a se integrar com vocês, com as suas APIs, você tem que fazer com que seja simples para o lado deles, senão você não consegue ter essa velocidade, essa fluidez de empresas se integrando, se conectando nessas APIs. Então, um getting started, né, uma maneira simples de você dar uma visão geral sobre como essa API pode ser acessada
E aí o exemplo do Twilio é um exemplo bem legal que eu recomendo vocês olharem. Mas, por exemplo, uma documentação interativa como essa do site de desenvolvedores da Cenova, onde você consegue navegar em quais são os resources, quais são as operações, que parâmetros que cada operação deve receber. E mais do que a documentação, né, você tem uma forma de trazer mais interatividade a esse processo. Né? Você permitir que o desenvolvedor, sem ele ter que falar com ninguém, né, ele possa fazer testes nessa API, ele tem um ambiente de sandbox onde ele consiga fazer uma requisição, colocar os parâmetros na mão e simular uma requisição para ver o JSON que está indo e está voltando. Então são exemplos bem importantes de forma que é totalmente diferente que as empresas têm, que essas empresas nativas digitais, né, que desenvolvem esses ecossistemas, têm se posicionado. Tá? Bom, além disso, se você quer realmente acelerar e facilitar o desenvolvimento do seu parceiro, você tem que remover pedras, né? E sempre que você gera dificuldades, você inibe o crescimento e a velocidade de crescimento desse ecossistema. Então, para empresas, para que elas consigam remover essas pedras, uma característica que é bem comum nas empresas mais bem-sucedidas é usar a ideia de SDKs, né, de exemplos de códigos e bibliotecas de código, onde você dá mais ferramentas para acelerar o desenvolvimento do teu parceiro. Então, no caso da SandGrid, por exemplo, eles têm exemplos de linguagem, exemplos de client code, né, desenvolvidos em várias linguagens diferentes. Então, se você é um parceiro da SandGrid e você trabalha em Java, por exemplo, você tem um pacotinho, uma SDK com vários exemplos de código de como é que você constrói a tua aplicação em Java se conectando a SandGrid. Então, isso é um exemplo bem interessante de como é que você vai criando esse toolbox, né? Vai criando essas ferramentas de forma a sempre ter em mente que o desenvolvedor que está do outro lado, o desenvolvedor do teu parceiro, é o cara que vai usar essas interfaces e você tem que fazer com que seja fácil para ele. Né? Esse é o ponto principal. Bom, indo para o terceiro item aqui, que é a linha de ser ágil. Né? Quando a gente pensa, e aí obviamente quando a gente imagina essas jovens startups do Vale do Silício, ou mesmo as startups do ecossistema de empreendedorismo brasileiro, você obviamente pensa em equipes pequenas, muito dinâmicas, trabalhando com metodologias ágeis, Kanban, etc. E normalmente sem um legado muito grande para carregar. Né? Entretanto, quando a gente vai para o mercado tradicional, né, de seguradoras, de bancos, de empresas grandes de manufatura, elas têm um legado muito grande que foi construído ao longo do tempo e elas têm processos bem mais rígidos. Né? E eventualmente um modo de operar que com o passar do tempo foi até ficando um pouco mais ágil, mas que de uma certa forma tem uma solidez bem grande de transação ali, né? E o que a gente tem visto, e aí o Gartner, né, vários institutos, eles dão nomes diferentes para isso, né, mas o Gartner especificamente chama de TI bimodal, é uma maneira é uma forma de organização para que empresas maiores consigam se estruturar internamente de forma a continuar tendo um modo fundista ali, né, representado pelo Vanderlei Cordeiro de Lima ali, onde a empresa consegue, né, ter os processos mais tradicionais que são sólidos e que funcionam, mas que ela também consiga ter um modo Bolt, né, onde ela é muito mais rápida, ela consegue experimentar, errar antes, testar antes e eventualmente se adaptar com mais velocidade. Né? Então, dentro desse modelo, e aí obviamente tem uma literatura bem ampla sobre isso, né? Não vou entrar em tanto detalhe, né? Mas a gente ter as empresas grandes, né? Ter o modo 1, onde é um modo, né, focado em confiabilidade, os processos são bem mais estruturados, né? A governança é bem mais restrita, e normalmente ali vão estar os sistemas rock solid, né? Os sistemas transacionais muito pesados, e toda a integração, barramento SOA, etc. Né? E quando a gente pensa no modo 2 mais ágil, a gente está pensando em processos mais leves, né? Usando metodologias ágeis, Kanban, etc. A governança, né? O change management bem mais ágil também, usando o conceito de DevOps. E aí, usando essa ideia de APIs também para conseguir trazer esses parceiros para que eles possam experimentar com muito mais agilidade e co-criar. Né? Então aí entra um pouco a ideia de inovação aberta também,
dentro desse modo de mais agilidade. Então, assim, do ponto de vista de posicionamento como plataforma, e aí esse recado obviamente é muito mais focado em empresas grandes, com uma forma de organizar a empresa de maneira que ela seja capaz de ter um modo de trabalho mais ágil, né? Beleza? Bom, e aí dentro desse cenário que eu comentei, né, de modelos de negócio não lineares, desse posicionamento como plataforma para habilitar um ecossistema, eu falei de diversos fatores, mas eu queria fazer um resumo específico sobre que principais competências as empresas precisam desenvolver para elas estarem aptas, né, a entrar nesse modelo e a desempenhar um papel com destaque dentro desses novos modelos. Bom, do ponto de vista mais estratégico, a gente vê as empresas desenvolvendo competências relacionadas a API Product Management, né? Então, as APIs, na verdade, elas são nada mais do que um canal de acesso a determinadas funções, serviços e dados que rodam no back-end ou rodam em algum lugar na internet, né? E essas empresas, elas devem encarar isso como um produto e, obviamente, devem gerenciar isso como um produto, né? Então, fazer o roadmap de APIs, então quais serviços vão ser disponibilizados, em que ordem, né? Eventualmente aproveitando uns low-hanging fruits, né? Assim, serviços que já foram criados e que estão fáceis de serem expostos publicamente, ou então partir de pains muito específicas, né? De APIs ou integrações que são muito problemáticas ou integrações que são muito lentas, para serem construídas, e montar um roadmap de exposição e gerenciamento dessas APIs, né? Obviamente tem uma competência importante de relacionamento com os parceiros digitais, então aquela ideia de falar individualmente com cada parceiro, quando a gente vai para um mindset de ecossistema, você tem muita gente para falar, você só vai conseguir fazer uma estrutura individualizada se você tiver uma equipe muito grande, né? Então a ideia de conseguir ter esse portal de developer, ter um canal de relacionamento mais bem definido, né, para que os seus parceiros possam ter mais ferramentas e usar um esquema mais self-service é extremamente importante. Mas você ter formas de se comunicar com esse cara e de, obviamente, fazer classificação de tipos diferentes de parceiros para propósitos diferentes, né, mas ter uma maneira diferente de se relacionar com eles. Obviamente, a questão de monetização e limites de acesso, né, você pode ter planos diferentes para tipos diferentes de parceiros, dependendo do formato e dos recursos que parceiros diferentes precisam acessar, né? E também o entendimento do uso das APIs, né? Então, uma vez que você expõe as APIs, e aí, obviamente, as plataformas de gerenciamento de APIs, elas acabam provendo esse tipo de funcionalidade, que é você ter mais inteligência sobre como os seus parceiros usam essas APIs, para que você possa, obviamente, melhorá-las, né? E, eventualmente, usar esse aprendizado para gerar novas APIs e gerar mais valor em cima desse modelo, né? Então, esses são exemplos de novas competências de forma mais gerencial e estratégica que a empresa precisa desenvolver. Do ponto de vista de competências técnicas, eu comentei um pouco, né, sobre REST, JSON, OAuth, né? Então, a ideia de fazer design usando os conceitos de REST, né, desenhando RESTful APIs, ela traz um mindset diferente, né? Então as empresas precisam desenvolver esse mindset. Obviamente tem algumas peças de infraestrutura novas aí, né? Então eu comentei sobre o gateway de APIs, é um elemento bem importante, muito comum nessas empresas que criam esses ecossistemas digitais, para que você tenha, por exemplo, solicitação de chaves, gerenciamento de chaves de acesso, autorização de acesso, você possa ter revogação de chaves, você possa ter políticas de rate limiting, todas aquelas questões que eu comentei, essas políticas de segurança, todas elas sendo gerenciadas por esse novo tipo de produto aí, que são esses gateways de APIs. A documentação técnica ser construída de uma forma diferente, né? Então a gente vê, normalmente o desenvolvedor não é tão fã de documentar, e muitas vezes ele documenta, obviamente, para que ele mesmo possa entender aquela funcionalidade, para
para que ele seja capaz de dar manutenção depois, mas aqui a gente está falando de um outro nível de documentação, né, onde você precisa pensar, se colocar no lugar do desenvolvedor que está do outro lado, né? Então muitas vezes a gente usa bastante o conceito do eat your own dog food, né? Então quando você vai expor APIs para parceiros externos, você usar essas mesmas APIs ou, né, um super conjunto dessas APIs serem acessadas e serem usadas por desenvolvedores da sua própria empresa, né, ou por outras áreas da sua própria empresa, para que você sinta essas necessidades e você possa melhorar essa documentação, além de ter esses parceiros externos, né? Então, essa documentação técnica, ela realmente é uma competência diferente, né? Essa preocupação em construir SDKs, etc., é um elemento novo aí, né? A ideia de ter infraestrutura escalável, isso vale, obviamente, assim, especialmente para quando a API é pública e você vai expor essa API externamente. Eventualmente alguém pode construir um aplicativo móvel que, eventualmente, se cair nas graças dos usuários, podem ter um aumento de demanda brutal, né? Então você precisa se preparar a como é que você aumenta e como é que você endereça esse aumento de tráfego aí, né? E além disso, essa questão de evangelismo técnico, que aí assim, isso também para quando a API é totalmente pública, a gente vê muitas empresas investindo nisso, né? Então, exemplos que eu dei, né? Por exemplo, aqui no Brasil, de Mercado Livre, Cenova, Localweb, Moip, essas empresas que realmente se posicionam como uma plataforma, elas investem em hackathons, em participação em eventos de developers, né, para conseguir ir desenvolvendo essa comunidade de desenvolvedores ali. Obviamente, se o seu business ele tem um certo tipo de parceiro do outro lado, você não vai fazer provavelmente um hackathon público para qualquer desenvolvedor, mas você pode fazer eventos técnicos que tragam representantes desses parceiros para que você tenha mais velocidade na divulgação dessas APIs e em ajudá-los a como é que eles se integram com vocês, né? Então tem vários exemplos de como é que você engaja melhor o desenvolvedor que está fora. Tá? Bom, e aí falando rapidamente sobre a plataforma de gerenciamento de APIs da Sensidia, como eu comentei, a Sensidia tem uma plataforma de API Management. Então, dentro daquele desenho da empresa usar o conceito de APIs como sendo um enabler, né, como sendo um habilitador do desenvolvimento desse ecossistema de parceiros digitais, dessas integrações com o mundo de cloud computing, né, e com aplicativos móveis, internet das coisas, quando as empresas veem a necessidade de colocar essa camada, a Sensidia tem uma plataforma que é composta por um gateway, que é dentro de uma arquitetura de alta disponibilidade, super escalável, para suportar o volume bem grande, né, de requisições, toda a questão de segurança e gestão de ataques, etc. Toda a parte de engajamento com os desenvolvedores, né, com seus parceiros, que é feito através do API Portal, né, então você ganha a documentação das APIs num formato de Developers Portal, com todo sign-up, gestão de chaves, etc., tudo pronto, né? E toda a parte de Analytics, que é você conhecer como as APIs estão sendo usadas, você ter um mecanismo para fazer troubleshooting, você entender no detalhe como é que as requisições estão indo e vindo para você dar suporte para o teu desenvolvedor. Então, tem várias questões relacionadas a troubleshooting, né, como que você suporta esses desenvolvedores que estão dentro desses módulos de portal de developers e analytics. Tá? Então isso aqui, obviamente, é só uma visão geral. A gente tem um outro webinar para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a plataforma da Sensidia de gerenciamento de APIs, e a gente passa daí por mais práticas e mais técnicas específicas, né, para quem vai expor as APIs e gerenciá-las, né? E aí, obviamente, no site da Sensidia tem demos, tem outros materiais. Bom, além disso, a Sensidia também ajuda empresas a amadurecer esses conceitos, né? Então, se ela tem, obviamente, um histórico de desenvolvimento, de integrações internas, né? E tem lá um barramento de integração, como é que ela monta um roadmap para desenvolver esse conceito de posicionamento como plataforma, como é que ela monta a estratégia de APIs. Há serviços bem mais técnicos, né? De design de interfaces mesmo, aí por especialistas em design RESTful, né? E obviamente toda a parte de governança dessas integrações e também o engajamento com desenvolvedores. Para alguns dos nossos clientes, a gente faz esse trabalho de evangelismo técnico, de suporte aos desenvolvedores para acelerar a conexão desses parceiros dentro
desse ecossistema digital. Tá? Bom, e o recado final, na verdade, é que todo o negócio vai ser digital. Então, esses conceitos de social, mobile, analytics, cloud computing, internet das coisas, esses modelos de negócio com múltiplos participantes, super inovadores, eles estão trazendo disrupção para todos os segmentos. Então, todos os segmentos estão sendo atingidos e todos os negócios vão ser digitais, e esses negócios vão depender fundamentalmente de software inteligente rodando internamente. Então, é preciso que as empresas se preparem para que elas não sofram a disrupção, para que elas não sejam a próxima empresa que vai deixar de existir porque uma startup muito legal com posicionamento totalmente digital apareceu e atirou do mercado. Tá? Então esse era o recado que eu queria deixar. Aqui tem de novo os meus contatos. A plataforma da Sensidia é usada por muitas empresas, né? Quem tiver mais interesse pode dar uma olhada no site da Sensidia, mas empresas como Cato, Cenova, B2W, CertSign, Superlógica, Transparência Brasil. Então, uma plataforma bastante madura, com bilhões de calls, né? Então, toda uma atração na comunidade de desenvolvedores. Beleza? Então é isso. Bom, eu queria abrir um pouco para perguntas. A gente mandou um e-mail antes, né? Algumas pessoas já mandaram perguntas, então a gente já pré-selecionou algumas delas aqui, então eu vou responder. Uma delas é como que as empresas podem fazer especialmente empresas que são menores e quando elas querem criar esse ecossistema digital, elas têm que convencer quem está do outro lado a se integrar com elas, e nem sempre esse convencimento é fácil, porque pode ser que a empresa do outro lado não tenha, né, motivações de negócio fortes o suficiente. Bom, nesse caso, essa foi obviamente a interpretação que eu fiz da pergunta aqui. Essa foi uma pergunta do Rafael. Bom, nesse caso, assim, quando você expõe essa interface para criar esse ecossistema digital, obviamente você tem que pensar na proposição de valor, né? Se o cara que está do outro lado ele não enxerga essa proposição de valor, ou seja, se a conexão nesse ecossistema é favorável principalmente para você, mas não tão favorável para essa outra empresa, esse é uma situação bem mais difícil de você conseguir desenrolar tecnicamente, no fim das contas, né? O que você precisa, fundamentalmente nesse caso, já que do ponto de vista de negócio, a motivação do cara que está do outro lado não é tão forte para se conectar a você, como é que você faz com que o caminho dele seja o menos, tenha a menor quantidade possível de pedregulho no meio do caminho, né? Então a ideia, para esses casos, é você realmente fazer um trabalho bem forte de exposição muito simples de APIs, né? Você realmente fazer um design simples da sua API, isso não necessariamente é fácil de fazer, né? Quando você pega desde um extrato de banco, que é um negócio que parece que é extremamente simples, quando você vai realmente olhar o detalhe, ele pode ser um objeto muito complexo, né? Então como é que você realmente usa toda a questão de abstração para fazer um design elegante? Além disso, toda a documentação e ferramental, você precisa realmente fazer com que seja muito fácil. E aí, como eu comentei, você chamar esse desenvolvedor para um workshop junto, onde você consiga ajudá-lo a desenvolver, você consiga destravar o começo, são situações que a gente tem vivenciado e que tem resultados bem interessantes. Tá? Beleza? Bom, espero que eu tenha respondido. Eventualmente você pode fazer o trabalho de integração por ele, né? Obviamente, se você souber como é a plataforma dele, né? Você pode desenvolver uma SDK na linguagem que ele usa, você pode tentar tirar mais barreiras do meio do caminho ali, né? Tá bom? Bom, tem uma outra pergunta aqui, na verdade eu não sei se é uma pergunta ou se é uma crítica, né? Falando que a API é a mesma coisa que SOA, a mesma coisa que Web Service, a mesma coisa que microserviço. São só nomes diferentes para as mesmas coisas. Eu discordo e eu vou tentar elaborar um pouquinho a respeito, né? Assim, obviamente, todos esses conceitos eles têm
são construídos sobre uma mesma fundamentação, né? Então, obviamente, vem ali da orientação a objetos, mas especialmente da orientação a serviços, né? Você pensar não em sistemas, né? Mas pensar em elementos menores, em componentes, né? Fazer o design desses componentes, ele é comum a microserviços, a web services dentro do universo SOA e a APIs também, né? Entretanto, quando a gente pensa em SOA, a gente vê que as empresas, a maior parte das empresas que adotaram SOA, assim, elas tiveram uma ênfase muito grande no barramento de integrações, né? No USB. E aí ali dentro, na verdade, elas foram só expondo serviços que vários aplicativos da empresa já tinham dentro desse barramento. E foram construindo dentro do barramento os fluxos de integração ali, né? Obviamente isso tem vantagens de integração interna, mas com o passar do tempo isso também foi ficando complexo, porque XML, SOAP, que nasceram com um propósito simples e multiplataforma, eles foram ficando bastante complexos com o passar do tempo, né? O advento da mobilidade do mobile first, ela realmente traz uma necessidade nova de protocolos mais leves, né? Então, JSON se popularizou fundamentalmente por conta dos aplicativos móveis, né? Porque ele é bem mais resumido do que o formato XML, por exemplo. Quando a gente vai para uma linha de microserviços, aí relacionado a microserviços eu trago o elemento do DevOps, né? Para mim, microserviços tem uma relação com SOA e APIs, uma relação clara, mas ele adiciona também o conceito de DevOps, né? Então é não só você ser capaz de construir elementos independentes, né? Elementos individuais, servicinhos pequenos, mas você fazer o deploy individualizado desses serviços, né? Então como é que você monta o seu processo de integração contínua, onde você tenha testes automatizados, deploys automatizados, e você seja capaz de fazer deploys não de aplicações gigantes, mas de pequenas partes dessas aplicações que são esses microserviços. Obviamente o acesso a esses microserviços, na maior parte das vezes, é feito através de APIs REST JSON, né? Então a forma principal de comunicação desses microserviços é feita através de REST JSON, usando a ideia de APIs, né? Então, assim, obviamente todos esses conceitos eles estão interligados. Obviamente as empresas elas não precisam jogar fora o investimento em SOA que elas fizeram, né? Todo o aprendizado para modelar e desenvolver esses serviços, todo o barramento de serviços conectando aplicações internas, ele tem um valor muito grande, e a exposição de APIs para parceiros externos ela pode ser construída em cima dessa experiência e dessa fundamentação SOA que já foi criada. Para empresas nativas digitais, a gente já, startups pequenas que não têm esse legado, a gente vê daí um uso mais comum de SBs lightweight, né? Vendo o API Gateway fazendo em alguns casos o papel de SB também. Legal? Beleza, bom, espero ter pelo menos colocado um pouco do posicionamento do Kleber, a visão da Sensidia com relação à interdependência desses conceitos aí. Legal? Beleza, tem gente perguntando o preço da plataforma da Sensidia. Aí, na verdade, o modelo de negócio varia em função de alguns critérios, né? Normalmente volume de acesso, etc. Mas aí, obviamente, tem que entrar em contato mais específico para a gente entender a situação da empresa, o cenário de uso, né? E eventualmente montar uma proposta bem personalizada. Beleza, deixa eu ver mais o que aqui. Questão sobre segurança. Bom, segurança é sempre um ponto bem importante, né? Quando a gente pensa na exposição dessas interfaces para fora, quando você está no mundo interno, dentro do seu firewall, você tem o seu barramento, várias aplicações conectando ali nos seus web services, mas todos os participantes ali dessa integração são conhecidos, né? Quando você vai para o mundo externo, bom, antigamente você construía dentro dos canais EDI lá, que eu comentei, você tinha redes privadas, você construía VPN ou canal seguro de comunicação com cada parceiro. Isso a gente tem visto cada vez menos, né? Assim, a internet vem sendo usado como
a internet crua, né, vem sendo usado por essas empresas que estão criando esses ecossistemas digitais e não mais criando VPNs e canais seguros de comunicação. Bom, então se elas não têm esses canais seguros, como é que elas se protegem, né? Bom, um primeiro aspecto é, obviamente, usar protocolos criptografados, né? HTTPS é fundamental para toda essa comunicação em termos de privacidade, né? Para você garantir que não tem alguém no meio do caminho espiando, né? Ouvindo essa comunicação. Obviamente, dependendo do tipo de serviço, você pode colocar criptografia adicional, né? Com chave pública, chave privada, criptografando dos dois lados, decriptando, etc. Obviamente, quanto maior o requinte de segurança, mais difícil é para um parceiro novo se integrar, né? Então, obviamente, você precisa pesar o nível de segurança que você quer colocar versus o quão difícil vai ser para um cara novo se conectar, se plugar nesse ecossistema, né? Então, você pode, obviamente, então, colocar essas questões de criptografia. Além disso, esse papel do gateway, como eu comentei antes, né, ele tem um papel importante para evitar ataque, para evitar SQL injection, JSON threats, né, assim, JSONs maliciosos, XMLs maliciosos. Então você consegue habilitar esse tipo de recurso. Além disso, tem a questão de rate limiting, né, de você perceber um tráfego que não é legítimo, né, alguém querendo fazer um scan da sua base, ou eventualmente um ataque querendo derrubar o seu back-end mesmo, né, então você propor isso. E obviamente uma parte importante é o gerenciamento do relacionamento com esses parceiros, né? Então mesmo quando a API é pública, você exige um cadastro, você exige que o cara coloque um e-mail, um telefone, você dá um token para esse cara e eventualmente se dentro do seu ambiente, monitorado ali, gerenciado, você perceber que está tendo um abuso de uso, você pode revogar o token desse cara a qualquer momento, ele para de acessar, né? Ele para de ter acesso às APIs. Então esses são mecanismos de quando, assim, especialmente para quando a empresa realmente vai para esse cenário de desenvolvimento de ecossistema, que ela realmente precisa se preocupar ali como é que ela desenvolve isso, né? Tá? Então, bom, mas assim, quem tiver desejo, né, quiser realmente conhecer mais sobre segurança de APIs, aí eu recomendo um outro webinar que a gente fez há uns meses atrás, que fala especificamente disso, e aí de diversos contextos diferentes, né? Autenticação, autorização, aí dá uma explanação muito mais precisa sobre o AUTH, né? Fala de privacidade com HTTPS, fala mais de gateway, de todas essas políticas de segurança, fala mais de escalabilidade, de auditoria, né? Tem vários outros elementos relacionados à segurança. Beleza? Deixa eu pegar aqui outro. Tá. Tem uma aqui interessante perguntando sobre processos internos, né? Como que as empresas têm se organizado para rodar esses processos internos. Bom, tem alguns processos são importantes, né? Quando a empresa ela monta essa estrutura de ecossistema digital, bom, deixa eu tentar relacionar aqui alguns processos que a gente tem visto os nossos clientes criarem, alguns a gente até ajuda de alguma forma. Mas, por exemplo, o processo de design e exposição de API. Então, quem vai decidir qual API vai ser exposta, quando, né, esse roadmap, etc. E a maneira de fazer o design dessas APIs, essa é uma competência técnica e um processo que precisa ser estabelecido, né? Eu já tinha falado sobre isso. Bom, um outro processo é esse processo de onboarding de parceiros, né? Então, uma vez que você disponibilizou lá o seu Developer Portal, aí chegou um parceiro e se registrou para ganhar um token para ter acesso. Quem é que autoriza esse cara? E, eventualmente, quem é que revoga essa autorização depois, né? Então, quais critérios são usados para você autorizar ou não um parceiro? Se a API é totalmente pública, provavelmente ele só vai fazer um cadastro e já vai poder acessar imediatamente. Se a API ela for restrita, obviamente vão ter critérios que você vai levar em consideração. Você vai ter que assinar um contrato com o cara, você vai ter que fazer uma reunião em algum momento. Mas assim, existe esse processo de onboarding, né? Como é que você recebe esse parceiro. Bom, tem um outro processo que é o processo de suporte dos parceiros. O suporte, num formato mais tradicional de integração, ele é feito artesanalmente, muito focado nos contatos pessoais, né? Então, normalmente é o arquiteto do teu parceiro falando com o arquiteto da tua equipe. E aí esses caras vão lá se conversar e depois de um tempo eles vão identificar qual que é a melhor forma de fazer essa integração. Eventualmente vai adaptar o endpoint para que o outro cara consiga conectar mais facilmente. Quando a gente pensa nesse modelo de ecossistema digital, você está falando com múltiplos parceiros ao mesmo tempo. Então, obviamente, você não consegue ter um atendimento
individualizado, desestruturado, né? Então, o que as empresas fazem normalmente, elas realmente montam um canal de suporte para esse ecossistema, né? Então, você tem empresas usando ferramentas de ticket para que o parceiro possa abrir um chamado quando ele tem algum problema, eventualmente um atendimento via chat também, mas você ter uma estrutura mais formalizada de atendimento para conseguir ter um nível de controle melhor, né? E eventualmente para você poder melhorar a sua API, melhorar a sua documentação e melhorar esse suporte ao longo do tempo, né? Se você monta um processo desse, você consegue saber quais tipos de chamados são os mais frequentes, né? Que tipo de dúvida é mais recorrente, você pode ir montando a sua base de conhecimento, melhorando a sua documentação e melhorando a qualidade da sua API com o passar do tempo, né? Então esse é um outro processo, né? Então eu falei aqui do processo de designs, criação e exposição de novas APIs, o processo de onboarding de novos parceiros e esse processo de suporte aos parceiros existentes. Eu diria que esses são talvez os 3 principais processos novos, né, que a gente vê essas empresas que criam esses ecossistemas digitais, né, preocupados em desenvolver. Beleza? Bom, tem mais algumas perguntas aqui, mas a gente já estourou 1 hora, então infelizmente as outras perguntas a gente vai tentar responder por e-mail depois. Tá bom? Bom, eu queria agradecer imensamente quem ficou até agora, né? Então 1 hora, um pouquinho mais de 1 hora, né? Ouvindo sobre esses conceitos de APIs, Web Services, REST, JSON, ecossistemas digitais e plataformas. Espero que esses conceitos possam ser aplicados nas empresas de vocês, né? E torço para que a empresa de vocês não esteja entre as empresas que vão sofrer disrupção de alguma startup super inovadora dentro de um modelo de negócio mais inovador que esteja aparecendo no mercado aí. Beleza? Bom, meus contatos estão aí, para quem tiver alguma dúvida adicional, pode ficar à vontade para me contatar. Beleza? Valeu, gente. Obrigado, até a próxima.